Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, escrevo aventura, ficção, sou escritora espiritualista. Publicados tenho 2 infantis pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu tenho canal no YouTube, né? Que eu escrevo, desenho, conto história, acompanho musiquinha e canto. Se inscreva no canal, tá? Certinho? Vamos agora ler o Salmo número 78, a providência divina na história do seu povo, Salmo dático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras de minha boca, e abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que contam nossos pais, não encobrirem os seus filhos, contarem vindouras gerações os louvores do Senhor e seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos vossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que nossa geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem os seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, ou que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não aguardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e maravilha que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, a terra do Egito no campo de Zoar. Dividiu o mar, fê-lo seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia como uma nuvem, durante a noite como o clarão e o fogo no deserto. Fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismo, da pedra se fez brotar torrentes, e fez manar água dos rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e receberam no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram água, transbordaram os caudais. Pode ele nos dar pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu fogo contra Jacó, e também levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, em confiar sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas, e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele deu cereal do céu, comeu cada qual o seu pão dos anjos. Enviou ele comida para fartar-lhes, fez soprar do céu vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláveis como areia dos mares. Fê-lo cair no meio do arraial deles e ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca alimento quando levou contra a ira de Deus, e entre seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel sem embargo. Disso continuaram a pecar e não crer em suas maravilhas. Por isso ele fez os seus dias se dissiparem como sofre, seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha,
o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, a boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravando o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que resgatou do adversário, como no Egito operou ele seus sinais e seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios dele, para das suas correntes não bebesse. Enviou contra eles enxames de moscas, que devoraram as rãs e os destruíram, que os destruíssem. Entregou a larvas das suas colheitas e gafanhotos, fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas e seus sicômoros. Com geada entregou a saraiva o gado deles, e aos raios e aos seus rebanhos. Lançou contra eles o furor de sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião dos anjos e portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade, nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou até a terra santa, até o monte que sua destra adquiriu da presença dele. Expulsou nações cuja região repartiu com ele por herança. As suas tendas fez habitar as tribos de Israel, e ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, não lhes guardaram seus testemunhos, tomaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e incitaram zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca, a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e escolarizou contra a própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram na espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os adversários, ele culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu entre a tribo de Judá o monte de Sião, que ele amava, e construiu seu santuário, durável como os céus, firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo, e tomou de redes as ovelhas, e tirou os cuidados das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo, e de Israel sua herança, e ele as apacentou consoante integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Sou Lauren Escobar, escritora, Estúdio Lauren Escobar.